E se nós tivéssemos um manual de nós mesmos? Um lugar onde a gente pudesse se encontrar toda vez que a gente se sentisse perdido. Um lugar onde a gente pudesse depositar todas as referências do que é o nosso universo pessoal, tanto visuais quanto também escritos. Onde a gente pudesse colocar quais são os nossos hobbies, as nossas paixões, o que nos movimenta e o que faz a gente se sentir vivo na nossa essência. Eu tenho sentido muita falta de algo como um manual, porque eu fiquei 2 anos muito envolvida com a criação da minha empresa. Então eu fiquei voltada 100% para o meu lado profissional e eu esqueci totalmente do meu lado pessoal. Eu já não sabia mais o que eu amava fazer, qual que era o meu propósito de vida, quais eram as minhas paixões e os meus hobbies, e foi por isso que eu decidi agora criar esse manual. Essa foi uma ideia totalmente repentina, assim, porque na verdade ela surgiu do fato de que eu queria criar um manual de estilo para mim mesma, mas eu enxerguei muito potencial nisso e quis trazer também para toda a minha vida. E é por isso que esse manual vai ser dividido em categorias. Então agora eu vou citar quais vão ser as categorias do meu manual e como é que eu vou organizar ele. Começa pelo fato de que eu quero ter esse manual tanto físico quanto também digital. Eu vou começar ele de forma digital, eu vou usar o Canva para criar ele, mas eu já comprei um fichariozinho onde eu vou na gráfica sempre que eu terminar uma parte, assim, que eu achar que essa parte está concluída ou perto de ser concluída, eu vou na gráfica, vou mandar imprimir e eu vou colocar nesse fichário. Eu acho que, assim, esse manual vai ser uma coisa que eu vou trabalhar durante muitos meses da minha vida, que eu pretendo trabalhar, eu quero trabalhar, eu tô empolgada para trabalhar nele. Então, para começar as categorias, vai ter a primeira que eu já desenvolvi algumas páginas, que é a categoria Eu por Dentro. Nela vai ter tudo aquilo que envolve o meu autoconhecimento, as minhas reflexões, o meu propósito, o reencontro de quem eu sou. Nele eu já coloquei a introdução e o propósito do manual, o porquê que eu vou ter esse manual. Também coloquei algumas reflexões sobre a minha essência, então tudo aquilo que eu sei que são qualidades minhas, que eu consigo enxergar essas qualidades, porque eu acho que isso é uma coisa que me faltava muito. E eu também vou deixar um espaço para o mood board, que eu quero trazer muitas referências visuais de qual que é a vibe que eu quero para minha vida perfeita, sabe? Para aquilo que eu quero enxergar no meu dia a dia. E eu gosto de ter essas referências visuais, principalmente para quando eu quiser me autorretratar, né, me autofotografar, eu tenho ali referências daquilo que eu acredito que seja a minha essência. A segunda categoria vai ser o eu por fora, onde eu vou trazer tudo aquilo que é sobre a minha aparência. Então eu vou trazer todo o meu visual pessoal, como cabelo, maquiagem e questão de autocuidado, porque eu acho que é importante eu ter um local onde eu saiba tudo aquilo que eu preciso no meu dia a dia, para minha maquiagem, por exemplo, quais são os contornos que funcionam para mim, quais são os tons que funcionam para mim, quais são as maquiagens, quais são os cabelos, os tons de cabelos. Então eu vou deixar ali um espaço onde eu vou colocar todas as referências visuais e também descrever. E a parte que eu tô mais empolgada, que eu já criei, inclusive, um bom pedaço, que vai ser sobre o meu estilo na questão de roupas. Então eu já tinha criado um espaço no Pinterest onde eu guardei todas as referências visuais de tudo aquilo que eu imaginava de looks que eu quero trazer para minha vida e para o meu estilo pessoal. Deixei essas inspirações todas salvas lá para organizar em um grande mood board que eu vou agora lançar no ChatGPT. Já lancei, na verdade, tô falando como se eu não tivesse feito isso, mas eu já fiz isso. Eu já coloquei lá tudo aquilo que envolve as peças que eu quero ter no meu dia a dia e eu separei elas por categorias também. Então tem roupas que é pro meu dia a dia, tem roupas que é para quando eu quiser usar um pouco mais, como festivais, festas, etc. Tem as roupas que eu vou usar mais no meu lado profissional, enfim, tudo aquilo que envolve o meu guarda-roupa, eu separei num grande mood board e pedi pro ChatGPT criar uma lista das peças-chaves que eu preciso ter no meu guarda-roupa. Então eu já sei quais são as peças que eu preciso ter, eu já sei o que eu preciso montar a partir disso agora, eu já sei o que eu preciso comprar, o que eu preciso organizar no meu guarda-roupa e usar mais. Essa parte eu tô bem empolgada. Como eu falei, eu já tô criando essa parte, ela já tá semi-pronta, inclusive. Eu vou trazer um pouco mais sobre essa categoria do eu por fora em um vídeo separado,
porque eu acho que para cada categoria eu vou criar um vídeo aqui para criar esse manual junto com vocês, tintim por tintim. A próxima categoria, então, vai ser eu e a minha imagem profissional, porque eu preciso também trazer um pouco mais do meu lado empresária, né, empreendedora, como a pessoa que montou o seu próprio negócio e hoje tem o seu próprio negócio, gerencia. E nele eu vou colocar imagem pessoal e presença, estilo visual do trabalho, inspirações e referências criativas, metas e de presença e posicionamento. Nesse quesito da imagem profissional, eu quero trazer muitas referências, inclusive para quando eu quiser fotografar, sobre mostrar um pouco mais o meu posicionamento para as minhas clientes, sabe? A quarta categoria, então, é eu que cuido de mim. Nela vai ter tudo aquilo que é voltado para o meu corpo e para minha mente. Então, vai ter a parte da minha alimentação equilibrada, rotina, bem-estar e saúde mental, hábitos de autocuidado, exercício e movimento corporal, tudo aquilo que envolve, de fato, o meu corpo, sabe? Então, nela eu vou deixar ali descrito tudo aquilo que eu tenho organizado na minha vida para treinamento, por exemplo, como é que eu tô lidando com ele, quais que são os exercícios físicos que eu hoje entendo que eu gosto, porque como eu falei nos últimos vídeos, eu tenho tentado coisas novas para movimentar o meu corpo. Eu entendi que a academia não é uma coisa que estava funcionando para mim, mas que o treinamento funcional é uma coisa que está funcionando demais para mim. Eu também tenho corrido agora, é uma nova atividade que eu tenho feito, que eu tenho gostado bastante. Eu tenho andado muito de bicicleta pela orla aqui da minha cidade. Então eu quero deixar ali todas essas experiências com a comida e com o treinamento e como voltar para mim mesma nesse quesito sempre que eu me sentir perdida, porque eu acho que essa é a parte que a gente mais se sente perdida às vezes. A próxima categoria, então, é eu na rotina, onde eu quero trazer muito mais sobre organização, equilíbrio e estrutura da minha vida pessoal. Então eu vou deixar ali como é que eu monto os meus cronogramas pessoais e profissionais. Quero trazer como é que eu faço para me planejar mensal e semanalmente, os meus hábitos e rituais diários que funcionam hoje para mim, e um espaço para revisar e ajustar tudo isso sempre que preciso. A sexta categoria é eu em evolução, onde eu quero trazer um pouco mais sobre o meu progresso, as minhas conquistas e os meus aprendizados. Então eu quero deixar ali espaço para reflexões e acompanhamento, checklist dos meus progressos e espaço para gratidão e autocelebração. Então, eu quero ter um local onde todos os anos eu quero fazer uma carta para mim mesma. Eu até então sempre fazia em planners. A bateria tinha acabado, mas voltei. Como eu tava falando, a parte aqui das cartas para mim mesma, eu sempre colocava em algum planner e no final das contas eu sempre acabava perdendo elas. Não tem como eu guardar todos os planners que eu vou ter na minha vida. E essas cartas eu gostaria muito de guardar. Então, se eu deixar elas no meu manual, eu sempre vou ter elas junto comigo, sabe? E eu vou poder, daqui a 10 anos, ler o que eu tava pensando nesse ano, sabe? Então, eu quero deixar essa parte das cartas para mim mesma nessa categoria do eu em evolução. E a última categoria que eu pensei até o momento são inspirações e recomeços, que nessa categoria eu quero deixar mais espaço mesmo para reflexões, frases e pensamentos inspiradores, imagens e colagens visuais. Eu provavelmente vou ter essa categoria mais no físico mesmo. E eu quero deixar também um espaço para notas onde eu possa colocar futuras ideias. Então, caso eu queira adicionar alguma coisa, eu deixar ali um espacinho para ideias futuras para acrescentar no meu manual. Uma coisa que eu tenho pensado bastante com relação ao manual é que provavelmente mais categorias podem ser incrementadas nele no decorrer da criação dele, porque isso é o que eu pensei agora, enquanto eu ainda não fiz ele. Mas no momento em que eu fizer ele, talvez surjam muito mais coisas, porque nós somos seres muito complexos, então eu acho que é muito difícil a gente se colocar dentro de só 7 categorias. Com certeza vai aparecer mais coisa para mim acrescentar, mas eu já estou bem empolgada com a criação dessas 7 categorias. E se de alguma forma tu se inspirou também, não deixa de curtir, de comentar aqui embaixo o que tu tá achando, de compartilhar
com uma amiga tua, porque quanto mais mulheres se reconectarem com elas mesmas, mais bonito vai ficar esse mundo que a gente vive, sabe? Comecem a criar também os seus próprios manuais, vamos juntas nessa. Vai ser muito bonito criar isso junto com vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Provavelmente no próximo eu já vou trazer a criação da minha primeira categoria pra gente criar juntas e a gente se vê lá então. Um beijo e tchau!